Tu já deve ter se questionado em algum momento da tua vida sobre o porquê que os maiores sábios da história consideravam o silêncio mais importante do que falar. O Balthazar Gracian, por exemplo, ele diz que o silêncio é o santuário da prudência. Já o Aristóteles, que é abundantemente citado, ele diz que o homem prudente não diz tudo o que pensa, mas pensa em tudo o que ele diz. E outra coisa que os sábios sempre valorizam, a calma, a paciência, e eles em algum momento sempre repudiam quem tem impaciência. Por exemplo, o líder militar francês, Napoleão Bonaparte, ele fala explicitamente sobre isso. A impaciência é um grande obstáculo para um bom êxito. São palavras dele. Eu sou Thiago Krasevski, não esquece de se inscrever aqui no canal, brother. Existem coisas, pessoas, momentos, situações em que se tu deixar a tua impaciência te dominar, tu vai acabar estragando tudo só por agir no momento errado. Por exemplo, tu acabou de descobrir algumas metas da tua vida, coisas que te empolgam. Mesmo que você esteja extremamente ansioso para contar isso pros teus amigos, pras pessoas ao teu redor, não faça isso. Não conta. Não conta. Isso é um conselho de amigo. Aliás, a quarta lei do poder, do livro As 48 Leis do Poder, do Robert Greene, diz exatamente isso. Fale menos que o necessário. Que, aliás, eu vou me aprofundar mais nessa lei e vou conversar mais e explicar ela melhor no meu e-book. Os nossos planos, ou seja, os meus planos e os teus planos, eles são voláteis. Sabe o que isso significa? Significa que eles mudam. Existe até uma metáfora comum para isso que diz que uma pessoa nunca toma banho no mesmo rio duas vezes. Nem o rio é o mesmo porque já passou mais água lá e tá uma água diferente da primeira em que tu tomou banho, nem tu é a mesma pessoa que entrou naquele rio na primeira vez. Os nossos planos mudam, as nossas metas mudam, as nossas situações mudam, enfim, quase tudo muda na vida, são muitas variáveis. Por isso que em relação a essas coisas que eu acabei de falar, é melhor que tu mantenha o sigilo, porque senão tu pode acabar sofrendo influência e pressão externa e acabar ficando preso a algo que tu nem quer mais. Então, como diria o nosso super educado Bolsonaro, vou até citar na íntegra ele: cala a boca. Cala a boca. Guarda os teus desejos pra ti, não fica espalhando aí pra todo mundo. Até porque, sendo bem sincero, a maioria das pessoas nem se importa com o que tu deseja. Eu até vou compartilhar uma estatística contigo que eu não tenho certeza se ela é verdadeira, tá? Mas ela diz o seguinte, que se tu não contar nada pra ninguém sobre os teus planos, eles têm uma chance de 37% a mais de acontecer. Só pra reafirmar, eu não tenho certeza absoluta sobre a veracidade dessa estatística, se é real ou não, mas eu sinceramente não duvido, é algo até bem lógico. E a possível explicação que eu encontrei pra isso foi que quando tu fala sobre os teus objetivos, tu acaba liberando aquela energia ali na conversa e não nas ações. Tu perde a ambição de tanto que tu ficou fazendo aquilo mentalmente e tu já não tem mais energia pra gastar no físico e fazer a parada acontecer. Só pra te lembrar um dado totalmente verdadeiro, a tua mente ela não sabe diferenciar o que é real do que é imaginação tua. Então quando tu fala sobre algo, é como se tu estivesse fazendo esse algo. Então tu perde a tua ambição e a tua motivação pra fazer as coisas acontecerem de fato. Então, em vez de te ficar falando sobre o que tu pretende, o que tu quer, quais são tuas metas, quais são teus objetivos, o que tu vai fazer na tua vida, eu sugiro que tu pare e ouça outra pessoa. E aqui, velho, o silêncio é fundamental. Como é que tu faz pra parecer uma pessoa mais inteligente e mais carismática em uma conversa? Ouvindo as pessoas. Caso tu tenha dificuldade nisso, eu vou citar algumas coisas aqui fundamentais pra te aprender a controlar o teu silêncio. A primeira coisa que tu tem que fazer é dar atenção ao que a outra pessoa tá falando. Em vez de interromper a pessoa enquanto ela tá contando algo que aconteceu na vida dela, pra te tentar explicar que aconteceu X, que aconteceu Y na tua vida, tu vai esperar a pessoa falar, esperar a pessoa concluir o raciocínio dela. Chega, já faz uma vida inteira que tu vem falando só sobre ti e não escutando os outros. Não interrompa a fala dos outros. Além disso ser chato, passa uma mensagem de que tu é muito mal educado. Outra coisa importante, em uma conversa, ou seja, em um diálogo, não tenta impor o teu ponto de vista aos outros. Diálogos geralmente pressupõem discordâncias e discussões. Só que isso é absolutamente humano, velho. É impossível que tu concorde em tudo com outro ser humano. Um de vocês tá mentindo, só pode. Não existe uma explicação lógica. Se tu não concorda nem com os teus pais, que tu viveu metade da tua vida ou tua vida inteira com eles,
que fará com um completo estranho. E às vezes tem coisas que não existe como chegar a um certo e errado. Por exemplo, como que tu vai provar pra um ateu que um Deus existe, ou como que tu vai provar pra um religioso que um Deus não existe? Mano, os filósofos e as mentes mais geniais da história estão debatendo ética e moral já fazem séculos e ninguém se entende. Então tu, com teu cérebro de primata que se esquece se chaveou a porta quando saiu de casa ou não, que não se lembra lá no meio do teu banho se tu passou shampoo ou não, mas com certeza absoluta que não é a tua genialidade que vai unificar as opiniões e as visões das pessoas no mundo. E aqui eu me incluo, tá? Às vezes no meio do banho eu esqueço se eu já passei shampoo ou não. Meio deprimente. Uma coisa muito proveitosa que a gente pode tirar na conversa com os outros seres humanos é pensar nessa conversa como se fosse um exercício de aumento de percepção. Em uma conversa tu vai pensar por que esse ser humano que não é mais burro que eu tem opiniões tão diferentes da minha. Por que ele pensa assim? Como ele chegou nesse raciocínio? Pergunta por que ele acha que X é correto e Y não. Na maioria das vezes, se tu conversar sem tentar impor a tua opinião, sem tentar irritar as pessoas e perguntar pra elas por que elas pensam de certa forma, na maioria das vezes elas não vão saber te responder e ainda vão perceber o quão pouco sabem sobre aquilo que é a opinião delas. Um dia desse eu tava em um bar e tinha um cara mais ou menos da minha idade, só que ele era extremamente homofóbico. E por coincidência ele tinha amigos em comum comigo. Então por algum acaso do destino ele entrou na rodinha de amigos que eu tava e começou a falar, né? Segundo ele era por causa da religião dele, que ele tinha essa opinião chula. E eu questionei ele sobre o que Jesus falou na Bíblia sobre amar o próximo. E aí ele trocou de ideia, ele falou que a homossexualidade era antinatural. E eu perguntei pra ele, mas o que é natural? Novamente ele não soube responder. Aí ele falou que não ter filhos era algo que não era natural. E eu perguntei se ele tinha filhos e ele não tinha. Enfim, eu dei atenção às bobagens totalmente preconceituosas que ele tava falando, não ofendi ele, mas fui incisivo em questionar o porquê da bobagem que ele tava dizendo. E eu falei explicitamente na cara dele que ele tava sendo uma pessoa totalmente preconceituosa sem motivo algum, tá? E o mais importante, ele reconheceu essa falha no caráter dele. Inclusive, quando eu saí dessa roda de amigos, os meus amigos me contaram que depois esse cara falou bem de mim. Ele falou que eu fiz ele pensar em coisas que ele nunca tinha considerado. E talvez nessa pequena conversa com uma pessoa, dialogando, debatendo ideias, eu tenha tornado o mundo um pouquinho melhor. Pelo menos eliminado um pouco de ignorância de alguém. E isso porque eu fui atento e não fui desrespeitoso ao que ele tava falando. Mas sim usei ele contra ele. Sacou? Se tu não prestar atenção no que a pessoa estiver falando, tu não vai poder usar isso contra ela, porque tu vai perder esses detalhes importantes tentando expor a tua visão de vida e não pegando o que a pessoa tá dizendo e rebatendo. Esse é basicamente um lance simples de respeitar a pessoa que tá na tua frente. E aliás, quando tu respeita essas pessoas que estão na tua frente, essas pessoas que passaram por dias bons e ruins e que provavelmente tem 80% de chance de que elas mesmo tenham culpa nesses dias bons e ruins, tu pode tirar boas lições disso. Pelo simples fato de te respeitar quem tá na tua frente. Por exemplo, quem já passou por relacionamentos ruins, por situações financeiras ruins e não tentou resolver essas paradas, tu pode ter uma visão de fora sobre a coisa e não cair no mesmo erro que essas pessoas. A maioria das pessoas não consegue perceber que se elas não controlarem a própria mente, outras pessoas vão controlar por elas. Aí vem o teu chefe e diz que se não fosse por ele tu não seria nada, vem o governante X, diz que se não fosse pelo governo tu não seria nada, e essas pessoas na verdade só estão fazendo uma lavagem cerebral pra tentar dizer que mandam em ti, pra dizer que sem elas tu não seria nada, quando na verdade tu é um ser humano muito mais capaz que elas muitas vezes. Sinceramente, a minha vontade em relação a pessoas que tentam limitar os outros é mandar elas pra um lugar que eu não posso falar em voz alta. Velho, é muito importante que tu se afaste de pessoas estúpidas. Se afasta dessas pessoas que prometem que é na política que tá a tua salvação, que é no X, que é no Y. Se afasta de pessoas que não querem correr riscos na vida. Viver é correr riscos. Por exemplo, aquele ignóbil do que
que só serve pra brigar com todo mundo e fazer discórdia, ainda assim ele é um milionário e diz algumas coisas que fazem muito sentido que tu pode levar pra tua vida. Eu já vi ele dizendo umas paradas mais ou menos assim: se tu quer viver como um milionário, tu tem que se cercar de milionários. Tu tem que andar com gente que tá fazendo o que tu quer fazer, porque essas pessoas pensam da forma que tu tem que pensar. E assim tu muda o teu mindset. Se tu quer ser concursado, anda com quem é concursado, não com CLT. A energia das pessoas passa umas pras outras. Isso é um princípio básico e se aplica em todas as áreas. Esse conhecimento ele é tão ancestral que é de assustar, mas tá na própria Bíblia. Em Provérbios tá escrito o seguinte: aquele que anda com sábios será sábio, mas um companheiro de tolos será destruído. Cerque-se de pessoas calmas que tu vai ser uma pessoa calma. Por isso que eu digo e repito, ande com pessoas que não aceitam a tolice como estilo de vida. Ande com pessoas que se respeitam o seu tempo e o tempo delas também. Gostou desse vídeo, brother? Não esquece de se inscrever aqui no canal, é muito importante que você faça isso. Tem algumas sugestões de livros aqui na descrição do vídeo pra te comprar, pra te ler mais, porque seria muito interessante. Literatura é vida, literatura é tudo basicamente na vida de uma pessoa. Não se esquece de me seguir nas outras redes sociais também, eu faço stories no Instagram, e deixa aqui nos comentários: Thiago, conta comigo. Fui.